Vamos abrir a palavra de Deus. Aliás, não vamos abrir agora não. Já está projetado aí. Eu quero falar para os irmãos hoje sobre o papel do Espírito Santo no livro de Atos. O Espírito Santo é mencionado quase 200 vezes na Bíblia. Dessas quase 200 menções que a Bíblia faz ao Espírito Santo, o evangelista Lucas é quem mais menciona o Espírito Santo, 55 vezes. No seu evangelho, ele faz 13 referências ao Espírito Santo. E no livro de Atos, ele faz 42 referências. Pedir a ele para tirar um pouquinho do eco do retorno aqui, por gentileza, obrigado. Então, o Espírito Santo exerce um papel fundamental na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, e Lucas faz questão de atribuir toda a glória à operação bendita do Espírito Santo. Sempre que o Espírito Santo aparece no livro de Atos, algo de muito bom acontece naquele lugar, algo maravilhoso, algo sobrenatural. O Espírito Santo atua com muito poder, realizando muitos milagres na história da igreja primitiva, no primeiro século, mas o Espírito Santo também foi resistido. O sermão que Estevão prega em Atos capítulos 6 e 7, ele fala que os pais daqueles ouvintes ali, isto é, os judeus, haviam resistido ao Espírito Santo. O Espírito Santo também foi confundido com uma bênção ou com algum poder sobrenatural que não fosse santo e que pudesse ser comprado, e por pelo menos 3 ocasiões as pessoas tentaram comprar a bênção e o poder do Espírito Santo. Uma das vezes foi quando Ananias e Safira tentaram, com o intuito de quem estava dando muito dinheiro para a igreja ser abençoados, e 2 vezes por pessoas de fora da igreja que viram um poder sobrenatural na vida dos discípulos e quiseram comprar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ser comprado, ele só pode ser recebido ou rejeitado. Então, eu quero dar uma olhadinha com vocês hoje em pelo menos 7 questões sobre o papel do Espírito Santo no livro de Atos. A primeira delas está em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo batiza visando a obra missionária. O propósito da descida do Espírito Santo não era que os discípulos fossem apenas consolados, esses eram os propósitos. O papel integral do Espírito Santo não era apenas fazer milagres no meio da igreja, esse também era o papel do Espírito Santo, mas ele batiza visando a obra missionária. O Espírito Santo nunca faz algo que fique parado, ele é dinâmico, ele é quem move a igreja. Nunca são os cristãos, os pastores ou os líderes que movem a igreja do Senhor Jesus. Sempre é o Espírito Santo. Ele moveu a igreja no primeiro século, ele move a igreja, ele vem movendo a igreja durante a história, ele move a igreja atualmente, e ele moverá enquanto existir uma igreja na face da terra. É o Espírito quem vai mover essa igreja. Então, em Atos 1:8, nós vemos que os discípulos receberiam o Espírito Santo e eles seriam testemunhas de Jesus Cristo na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O propósito do batismo com o Espírito Santo não é, ao contrário do que os pentecostais dizem, muitos deles, falar em línguas. Não é, mas é pregar a palavra de Deus, é ser testemunha de Jesus Cristo. O propósito do recebimento
se a gente recebe o Espírito e não é testemunha de Jesus, aonde Ele nos tem enviado, nós estamos errados. Nós não estamos colaborando com o Espírito Santo. Nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual recebemos o Espírito. E qual é o propósito? O texto diz: é ser testemunha de Jesus, aonde quer que esteja. E de forma mais organizada, a igreja precisa enviar missionários simultaneamente para todos os lugares do planeta Terra. Não é primeiro em Jerusalém, como eu já ouvi, depois na Judéia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Não, é tanto em um como em outro lugar, tanto na Judéia como em Samaria, como em Jerusalém e até os confins da terra. A igreja precisa alcançar a sua geração com o Evangelho, e não vai fazer isso se não enviar missionários de forma organizada pela direção do Espírito Santo, que escolhe e determina os meios e a hora correta de enviar os missionários. Não foi assim em Atos capítulo 13, quando aqueles irmãos lá na igreja de Antioquia estavam reunidos em oração e em jejum, e o Espírito Santo falou naquela reunião. E Atos capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito diz para aquela igreja separarem a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem enviava? A igreja. Quando? Imediatamente. Quem o Espírito Santo designasse. Mas é interessante que Atos capítulo 13, versículo 4, 2 versículos depois de o texto falar que o Espírito Santo é quem chamou a Barnabé e Saulo, Lucas menciona que eles foram enviados pelo Espírito Santo, não apenas pela igreja. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo batiza visando a obra missionária. Em segundo lugar, Atos capítulo 4, versículo 31, e em seguida Atos capítulo 6, versículos 3 a 7, ele enche os crentes visando a pregação ou algo que auxilia a pregação do Evangelho. Atos 4, 31, depois dos discípulos orarem pela perseguição que estavam sofrendo, o texto diz o que aconteceu. Atos 4, 31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Nunca é possível ser cheio do Espírito Santo e ficar parado. Nunca é possível ser cheio do Espírito e não fazer nada de bom para o progresso do Evangelho. O propósito do enchimento do Espírito Santo não é não fazer nada. Deus não gosta de preguiçosos. O livro de Provérbios menciona por mais de 30 vezes condenações contra os preguiçosos. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. É mais de um versículo bíblico por capítulo, se você fizer a divisão, contra a preguiça. E os mais famosos nós já lembramos. Vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios 13, 4, que eu gosto muito, diz para nós colocarmos a mão na massa, em outras palavras. Deixa eu ver como é que diz exatamente o texto. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Aquela pessoa preguiçosa, que geme de preguiça, que não tem coragem de fazer nada, nunca vai conseguir o que deseja. Os irmãos aqui em Atos capítulo 4 se reuniram para orar e o lugar tremeu. Quando os irmãos do primeiro século oravam, alguma coisa de especial acontecia como resposta daquela oração. O que tem acontecido com nossas orações? Como elas têm sido respondidas? Quando aqueles irmãos oraram, o lugar tremeu. Isso não é figurado. Houve realmente um terremoto naquele lugar, como resposta da bênção divina sobre eles. E não parou por aí. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é interessante que eles não começaram a falar em línguas, mas eles começaram a pregar a palavra com coragem, não com medo, mas com coragem. Pregar
Ainda como segundo propósito, aliás, a segunda etapa do papel do Espírito Santo no livro de Atos, ele enche os crentes visando a pregação ou algo que auxilia a pregação do Evangelho. Quero ler com vocês, capítulo 6, versículos 3 a 7, que diz: Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. O que aconteceu? Os apóstolos estavam sobrecarregados, estavam muito ocupados. E aí eles estavam ocupados, servindo às mesas, e eles disseram: olha, não é interessante isso não. É melhor que a gente escolha alguns homens de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo, e esses homens possam fazer este trabalho aqui, para que nós nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra, isto é, a oração é o estudo bíblico para pregar melhor a palavra de Deus. Eles sabiam que aquela atividade, aquela obra social ia desviar o foco da igreja, que é a pregação do Evangelho. A igreja pode e deve fazer ação social, mas a ação social não substitui a pregação do Evangelho e nem está em pé de igualdade com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a principal obra que a igreja deve fazer. Na verdade, a igreja foi chamada para adorar. Deus não nos chamou para sermos ativistas. O principal propósito da nossa salvação, enquanto estamos aqui na terra, não é pregar o Evangelho, é adorar. Mas adorar sem pregar o Evangelho não é uma adoração completa. Entenderam? A adoração só se torna algo completa, integral, se nós, junto com a adoração, anunciamos o Evangelho. Então os apóstolos viram que estavam gastando muito tempo, mais do que o que deviam, nas obras sociais, e decidiram que algumas pessoas deveriam ser escolhidas para fazer aquela obra e eles focarem na oração e no ministério da palavra. E aí tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. Na igreja de Jesus, qualquer obra precisa ser feita por pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Deus não aceita obras de não cristãos. Só há uma exceção na Bíblia. Só há uma exceção. É de um homem que orava continuamente a Deus e dava esmolas. O livro de Atos menciona quem era esse homem. Mas depois ele se converteu. Então, o Espírito Santo enche os crentes visando a pregação do Evangelho ou algo que auxilie a pregação do Evangelho. O Espírito Santo, mais uma vez aqui, não deixa que as pessoas fiquem quietas. Ele é dinâmico, ele é vivo. Em terceiro lugar, Atos capítulo 5, versículos 3 a 11, ele revela pecados visando o temor da comunidade. Atos capítulo 5, de 3 a 11 diz: Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com a parte do valor do terreno, enquanto o possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram.
Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou, viu também. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. O Espírito Santo revelou o pecado de Ananias e Safira, que tinham vendido um terreno, combinaram entre si para dizer que tinham vendido o terreno por um valor menor em relação ao valor real, e aí deram aquele valor menor aos apóstolos para a despesa da igreja, e queriam ficar com o restinho do dinheiro para eles, e ainda queriam ser louvados na igreja. Eles queriam que os irmãos dissessem: nossa, que irmão de fé, que esses irmãos têm um coração muito bom, eles são, nossa, gente boa demais, venderam o terreno que tinham, venderam o dinheiro todo aqui para a gente. E eles queriam a glória dos homens e ele queria ficar com o dinheiro para eles. Mas eles não mentiram apenas para os apóstolos, Pedro disse, e Lucas menciona isso. Por que mentisses ao Espírito Santo? Não adianta tentar esconder as mentiras. O Espírito Santo vê tudo e pode revelar os nossos pecados, se eles estiverem atrapalhando o bom funcionamento da igreja, porque Ele é santo. Ele não admite certas atitudes, Ele não admite certos comportamentos. Ananias e Safira talvez fosse um casal que fosse bem visto pela igreja do primeiro século, por alguns irmãos. Talvez alguns irmãos olhassem para eles e dissessem: olha, o irmão Ananias e a sua esposa Safira, eles são os irmãos de muitas posses, a gente deve um respeitozinho a mais a eles. Mas para Deus não há diferença na sua igreja, todos são seus filhos e ninguém deve andar em mau procedimento. E o Espírito Santo revelou o pecado de Ananias e posteriormente o pecado de Safira, mais ou menos 3 horas depois. E imediatamente, sob a bênção de Pedro, que era o líder da igreja, mas não era papa, porque ele era casado e tudo mais, eles caíram mortos imediatamente. Isso aqui não é velha aliança, isso aqui não é Antigo Testamento, é nova aliança, é a dispensação da graça. Deus pode matar, executando o juízo imediato a qualquer momento. Ele não deixou de ser Deus. Ele é santo, é poderoso e Ele é Deus. E Ele continua a fazer isso. Ele revelou os pecados desses irmãos para que toda a comunidade aprendesse a ter temor a Deus, temor ao Espírito Santo, coisa que parece que está faltando no meio do povo de Deus. Temor à palavra de Deus, temor ao Espírito do Senhor. Muita gente tem vivido de qualquer jeito não serve para Deus. Esses dias eu estava assistindo o Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, e ele disse algo que até coloquei no Facebook. O serviço que muita gente faz para Deus, nem o diabo aceita, de tão mal feito que é. Deus não aceita trabalho mal feito, mas Ele também não aceita um trabalho bem feito de um incrédulo, de um descrente ou de alguém que está em pecado. Ele não aceita, por exemplo, o trabalho de alguém que seja um especialista profundo, mas não tem o coração voltado para Deus. Mas aquele irmãozinho simples, como aquela viúva que deu aquelas 2 moedinhas que valiam meio centavo, Jesus recebeu, porque para Ele o que vale não é a quantia, não é a técnica,